estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Lucas, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre esportes de rede e vamos ver um pouquinho sobre badminton. Eu sou a professora Franciele Galdino, vem comigo. Então vamos lá, esporte de rede badminton. O que vem a ser isso? Então nós temos como objetivo hoje conhecer as noções básicas deste esporte e o seu processo histórico, identificar as principais regras do badminton e conhecer os principais benefícios da prática deste esporte. Então vamos ver. O que é badminton? É jogo de peteca, tem raquete, não tem raquete? Como é a sua pontuação? Existe time no badminton? E para praticar, é necessário uma quadra especial? Então vamos esclarecer todas essas dúvidas. Badminton. O badminton desenvolve o raciocínio, a estratégia e o rendimento esportivo, desenvolvendo as habilidades psicomotoras como coordenação, lateralidade, estruturação espacial e temporal, dentre outras capacidades. Observem a imagem, vocês podem ter uma vaga noção de como é esse esporte. Então, observem que existe raquete, né? Existe uma rede que divide os dois times. E o badminton, ele permite ao sujeito o desenvolvimento de capacidades afetivas sociais, fazendo do corpo um instrumento de percepção da realidade externa e interna perante a realização dos seus movimentos. Verifiquem ali, né, na imagem que nós temos na tela, que ele precisa ter ali, né, uma capacidade física de coordenação para estar, receptando a bola, devolvendo a bola ali para o campo adversário. Mas vamos ver um pouquinho, conhecer um pouquinho da história desse esporte, como que ele se desenvolveu, como que ele surgiu. Então, a sua origem exata, ela não é tão clara, mas jogos baseados em raquete já eram realizados em países há mais de 2.000 anos. Então, não existe nada específico do badminton quando ele surgiu. Mas por ser um esporte de raquete, acredita-se ali que ele veio originário dos outros esportes que existem registros há mais de 2.000 anos. Entre 1856 e 1859, na residência do Duque de Beaufort, conhecido como Badminton House, na Inglaterra, um jogo chamado raquete de peteca começou a evoluir para o moderno jogo de badminton. Nesta época, na Índia, era jogado um jogo similar chamado Pona. Então vejam, né? Então há muitos anos atrás, na Inglaterra, né? Então o nome badminton veio por conta da casa, né? Do duque que chamava Badminton House, e lá eles praticavam um jogo de raquete utilizando as petecas. Em 1893, mais de 30 anos dos seus primeiros registros ali do seu surgimento, veio à tona a Associação de Badminton, onde foi criado na Inglaterra para administrar este jogo. Algumas entidades, então, elas administram, regulamentam as regras, os torneios, né, desta modalidade, que são que foi fundada em 1934 a Federação Mundial do Badminton. Em 1992, o badminton entra para as Olimpíadas, ele se torna um esporte olímpico. Em 93 é criada a Confederação Brasileira de Badminton. E por que praticar esse esporte, né? Então ele pode ser praticado em qualquer idade, é um esporte muito amplo com relação à faixa etária e pode ser praticado em diferentes níveis de habilidades, né? De pessoas mais ali para lazer até o profissional propriamente dito. É um esporte seguro, divertido e de baixo impacto. É acessível para todas as pessoas com regras específicas, tornando a competição justa e segura. Quais as habilidades, então, desenvolvidas neste esporte?
Nós temos a coordenação óculo-manual. O que seria isso? Eu preciso coordenar os meus movimentos, eu enxergando a peteca vindo até mim com os meus movimentos manuais. Então eu desenvolvo essa coordenação chamada coordenação óculo-manual. Existe ainda o desenvolvimento da habilidade de lançar e pegar, né, a peteca, estabilidade, o equilíbrio, velocidade e agilidade, habilidade de trocar rapidamente de direção, né, porque se eu rebato, ele recebe e ele já me retorna, eu posso rebater neste local e ele me devolver no outro. Então eu tenho que ter uma agilidade de locomoção ali na quadra, né? De altura também, né? Observem na imagem ali que o jogador ele vai ter que rebater aquela peteca quase que no solo, né? Habilidades táticas e tomadas de decisão. Então assim, eu preciso pensar como um jogador de badminton, preciso pensar rapidamente como eu vou agir, qual a minha tática para que eu consiga fazer com que a peteca toque o solo do meu adversário. E ainda habilidades de saltar e cair. Saltar para pegar, né, a peteca em uma altura bem elevada e cair quando a peteca vier assim ao solo ali, como está ali, né? O jogador muitas vezes tem que se lançar ao chão para conseguir pegar a peteca. E os benefícios, né, da prática do badminton são muitos, né? Além do desenvolvimento de todas essas habilidades, nós temos lá também um reforço do desenvolvimento das capacidades motoras, como força, resistência, velocidade, flexibilidade e coordenação. Existe um espírito de competição saudável com a superação dos seus limites. E ainda, como toda prática de atividade física, né, ela tira quem o pratica do sedentarismo e sempre auxilia na redução do peso corporal. Como um jogo de raquete, né, um esporte de rede, mas também um esporte de raquete, nós podemos observar a evolução dessas raquetes ao longo da história, né? Então aqui nós temos uma raquete mais rudimentar ali nas duas primeiras imagens. A primeira é super rudimentar, não era nem redinha, né? Provavelmente seria uma película ali. Na segunda já é uma redinha, né? E ali ela vai evoluindo, vai diminuindo o peso, melhorando a aerodinâmica dela, sempre facilitando e buscando com que as jogadas sejam cada vez mais excelentes. Além da raquete, né? No badminton não existe bolinha, né? Não se joga com uma bolinha, e sim com uma peteca, né? Pode ser chamada de peteca, volante ou bird. Originalmente era uma pequena bola de pano ou de couro com um chumaço de penas fortemente preso a um cabo, que os jogadores lançavam ao ar uns para os outros. Então, no jogo original, né, era utilizada aquela peteca tradicional ali que a gente vê muitas vezes em desenhos, com aquelas penas coloridas, aquela peteca de pano ou de couro, né? Então, era utilizado aquela peteca. No século V a.C., na China, existia um jogo chamado Tianzi, e o objetivo era não deixar que o objeto caísse no chão. E entende-se que era uma peteca. Então já existia um jogo na China semelhante, né? Não era o badminton, mas era semelhante, onde se jogava com a peteca e o objetivo era não deixar que essa peteca caísse ao chão. Mas com o tempo, né, essa peteca ela também foi evoluindo, assim como a raquete. Cada peteca oficial ela pesa em torno de 4,74 e 5,5 gramas. Elas são muito leves mesmo, né? A razão da aerodinâmica tem suas 16 penas retiradas, todas de um mesmo ganso ou pato, durante a partida. E ela pode atingir até 400 km por hora. Aí vai depender da habilidade do jogador, lógico, né? Do tipo de raquete, enfim. Mas estima-se que essa
essa bolinha aqui, essa primeira, que é a bolinha, perdão, a peteca, que é utilizada em campeonatos de pena de ganso, ela possa atingir até 400 km por hora de velocidade. A segunda que nós temos ali, a sintética de nylon, é a mais comum, que muitas vezes a gente pode estar observando ali no nosso dia a dia, até mesmo na escola, né? É utilizada essa segunda peteca ali sintética. E a terceira, né, a Air Shuttle, também é utilizada em alguns campeonatos oficiais, tá? Mas no dia a dia, na prática mais por hobby, é utilizada essa sintética de nylon. Então vamos falar um pouquinho sobre as principais regras do badminton. Então um ponto no badminton é disputado até que um dos participantes deixe a peteca cair do seu lado da quadra. Cada partida tem 3 games de 21 pontos cada e vence quem ganhar 2 games. Então, cada partida é chamada de game, né? São 3 games de 21 pontos cada, né? E ganha quem vencer 2 games. E como é feito esse ponto, então? O objetivo é eu fazer com que o meu adversário erre, deixando a peteca cair ao chão. Se houver empate de 20 a 20, ganha o jogo quem abrir 2 pontos primeiro. Se o placar for 29 a 29, quem fizer o ponto seguinte é vencedor. Então vamos lá, o set ele tem 21 pontos, mas vamos dizer que chegou 20 a 20. Nós chamamos de vai a 2. Vai a 2, então quem fizer os 2 primeiros pontos, né, seguido é o vencedor. Mas, digamos que foi 2, 2, 2 e chegou a 29, empatou no 29. Não vai a 2 novamente. É um mata-mata ali. Quem fizer, ganha aquele set. Antes de cada partida é feito um sorteio para definir quem inicia sacando, ou seja, quem inicia com a bola. O serviço muda de lado somente quando o sacador perde o ponto. O que é o serviço? O serviço é o chamado saque, né? Então, eu saquei, né? Eu executei o serviço, enviei a bola. Se o meu adversário rebater e eu errar, eu passo o serviço para o meu adversário. É ele que vai dar início no saque. Se o adversário que erra, eu pontuo e eu continuo com a posse da peteca. Nas duplas, os atletas se alternam no saque. E quando um dos competidores ou dupla atingir o 11º ponto, há um intervalo de 1 minuto. Os participantes trocam de lado ao final do primeiro e do segundo tempo. No caso de haver o terceiro tempo, eles trocam quando atleta da dupla atingiu o 11º ponto. Então, quando eu faço o 11º ponto, existe o primeiro tempo e é feita uma troca ali de campo, né? Pode ser feito no máximo 3 trocas, que é quando há a questão ali que vai a 29 a 29. E os torneios e modalidades, né? Quais são os torneios e as modalidades do badminton? Então vamos olhar aqui o que nós temos na tela sobre as modalidades do badminton. Nós temos as modalidades simples, tanto o feminino como o masculino. Temos as modalidades de dupla feminina e dupla masculina. E podemos também ter a modalidade de dupla mista. E dentro de tudo que nós vimos até agora sobre esse esporte, né, super interessante, super diferente, chegou a hora da gente praticar um pouquinho. Então pegue o seu caderno e vamos lá. Descreva aí no seu caderno como é uma partida de badminton em competições oficiais. Então nós vimos um pouquinho aqui como funciona, né, as competições, mas vale também você fazer uma pesquisa para completar aí essa atividade. Agora é com vocês.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi resolver essa atividade com os seus colegas, com o seu professor? Espero que tenha sido um momento muito agradável e agora vamos conferir a nossa sugestão de resposta. Então, vamos lá. Então, na atividade número 1, foi pedido para que vocês descrevessem no caderno uma partida de badminton, né? Como que é uma partida de badminton nas competições oficiais? A nossa sugestão de resposta é que é constituída em melhor de 3 games. O primeiro lado que atingir 21 pontos será o vencedor do game. Se houver empate em 20 a 20, vencerá quem abrir primeiro, vantagem, né, de 2 pontos. E em caso de 29 a 29, vence quem fizer os 30 pontos primeiro. Lembrando que é o vencedor da partida quem vencer os 2 games primeiro. Vamos continuar então e vamos ver um pouquinho das quadras do badminton. Aqui na imagem vocês podem ver, né, que nós temos as quadras simples e as quadras de dupla. Quando o jogo é simples, né, o jogador ele pode se locomover em toda a quadra para rebater ali as bolinhas. Em caso de dupla, cada dupla ele tem a sua área de atuação. Então aqui nós temos na tela as medidas da quadra oficial, existe a linha de saque, né? Bem especificado ali aonde cada um durante a partida fica. E agora é a hora de colocar a mão na massa. Vocês já sabem um pouquinho de badminton, já têm um pouco de conhecimento da modalidade, de como funcionam as regras, a pontuação, a quadra. É esporte simples de dupla e vocês vão se organizar aí na escola de vocês e realizar um campeonato de badminton. Então agora que você já conhece um pouco mais sobre badminton, que tal você e sua turma organizar um torneio na sua escola? Seria muito divertido proporcionar um momento de prática para todos. Aceite o desafio e com o auxílio do seu professor, inicie o planejamento deste evento. Agora é com vocês!
aí, pessoal, como foi colocar na prática esse campeonato de badminton? Espero que tenha sido um momento muito agradável, um momento em que vocês possam ter compartilhado com os colegas dessa modalidade nova aí na escola de vocês. E vamos ver mais um pouquinho sobre o badminton. Vamos falar sobre o alto rendimento. O que é o alto rendimento? Então, nos níveis mais altos do badminton, o esporte requer uma excelência na condição física, habilidade técnica, habilidade de percepção e de previsão, assim como rapidez de reação. Então, o badminton pode ser uma prática recreativa, como vocês fizeram aí, né, na escola de vocês, mas ele também é um esporte de alto rendimento que vai exigir do atleta uma habilidade um pouco maior. E o que nós estudamos? Então, nós estudamos que as partidas oficiais são constituídas de melhor de 3 games, né? Ou como a organização do evento de decidir. O primeiro lado que atingir 21 pontos será o vencedor do game. Se um game chegar 20-20, vencerá quem abrir primeira vantagem de 2 pontos. E se caso cheguem a 29-29, vence quem fizer 30 pontos primeiro. Também vimos que existem modalidades femininas, masculinas, individuais, de dupla e modalidades mistas. E também vimos um pouquinho da evolução histórica deste esporte. E se você quiser saber um pouquinho mais, ficou interessado e quiser conhecer do badminton, nós temos algumas sugestões de vídeos aqui para vocês. E neste vídeo nós falamos sobre esporte de rede, badminton, e espero que vocês tenham gostado e até breve.